Você não está sem dinheiro, você está sem estrutura. Todo mundo acredita que o problema da nossa vida financeira é ganhar pouco. Mas eu te faço uma pergunta: se caísse 10 mil na sua conta hoje mesmo, quanto tempo esse dinheiro duraria? Um mês? 2 meses? 3 meses? Um ano? Às vezes um dia? Ou você nem sabe responder? Essa pergunta parece desconfortável, mas ela revela muita coisa. Ela revela que talvez o seu problema nunca tenha sido o seu baixo salário. Talvez seja a estrutura que está por trás dele. Esse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária, de Harvey Eker, escreve uma frase fenomenal, eu diria. Se você não administra bem pouco, dificilmente administrará muito. E foi exatamente isso que começou a mudar a minha rotina em percepção ao dinheiro. No começo desse ano eu sentei para escrever as minhas metas e eu decidi que eu faria metas muito realistas, porque todo ano eu fazia metas que eu ia ler 10 livros no ano e nunca fazia nada e terminava o ano sempre frustrada, sempre decepcionada. Por que as pessoas conseguem realizar as metas dela e eu não consigo? E eu não saio do lugar? Então, esse ano, meu tópico foi nada de metas grandes que talvez eu abandonaria ao longo do caminho. Eu escolhi metas pequenas, muito pequenas. Eu escolhi, em vez de ler 3 livros no mês, eu ia ler 1 hora de um livro por dia. Eu ia ler 30 minutos de um livro por dia. E eu comecei lendo esses 30 minutos de livro por dia. E a minha meta era 3 livros no ano. Fiz metas pequenas porque eu queria ensinar o meu cérebro a vencer. Eu sabia que cada meta que eu cumprisse, que eu superasse, o meu cérebro ia entender. Eu sou uma pessoa que termina o que começa. E isso ia criar um efeito dominó. Então, eu comecei poupando R$ 10. E R$ 10 era tão pouco que eu praticamente eu esquecia que aquele dinheiro existia ali na minha carteira. Depois passei para 20, para 50, e quando você vai vendo aquela meta evoluindo, você sabe que você é capaz de muito mais. E quando eu percebi, eu já estava criando uma reserva e não foi o valor que mudou a minha vida, foi o hábito de colocar ele lá. A maioria das pessoas vive dizendo: quando eu ganhar mais, eu vou investir. Quando eu ganhar mais, eu vou quitar as minhas dívidas. Quando eu ganhar melhor, aí eu vou conseguir me organizar. Só que entenda uma coisa, esse dia ele nunca vai chegar. Porque a sua organização, ela não nasce do dinheiro, ela nasce dos hábitos. Eu gosto sempre de pensar no dinheiro como uma lupa. Ele não muda quem você é, ele amplia quem você já era. Então, se você já era disciplinado, mais dinheiro aumenta a sua disciplina. Se você é uma pessoa organizada, mais dinheiro aumenta a sua organização. Agora, se você compra por impulso, mais dinheiro só aumenta o tamanho das suas compras. Se você vive endividado, um salário maior normalmente só aumenta o tamanho das suas parcelas. Existe uma frase do Warren Buffett que diz: se você compra coisas de que não precisa, em breve terá que vender coisas de que você precisa. E eu tenho certeza que em algum momento da vida, quando você ficou sem dinheiro, sem saber de onde iria tirar mais, você olhou para alguma coisa da sua casa e pensou: será que dá para vender isso? Você percebe como normalmente a sua decisão é vender aquilo que algum dia foi comprado por impulso. Não é sobre quanto entra, é sobre o que você faz quando o dinheiro entra. E foi aí que eu parei de esperar o cenário perfeito. Eu realmente comecei pequeno, muito, muito pequeno. Comecei guardando pouco, já dormindo com a roupa de academia para acordar de manhã cedo e consegui ir para academia. Treinava mesmo quando não tinha vontade, treinava mesmo quando sentia frio. Sobre o dinheiro, comecei aprendendo sobre as reservas, sobre os tipos de investimento no YouTube. Comecei lendo livros, comecei parando de comprar tudo que dava vontade, até aqueles lanches bobos. E eu fiz tudo isso antes de ganhar mais. Meu salário permaneceu o mesmo, porque eu entendi uma coisa, que a disciplina que me faz cuidar do meu corpo é exatamente a mesma disciplina que faz alguém cuidar do dinheiro. Não existe organização apenas na sua carteira. Existe uma organização na sua vida inteira. Eu vejo muita gente querendo investir, mas não passa um mês sem comprar uma roupa. Eu vejo muita gente que quer um patrimônio, mas parcela qualquer coisa em 12 vezes. Quer liberdade financeira, mas não consegue dizer não para um gasto emocional. E é a frase que eu trouxe lá do início. Isso não é falta de dinheiro, é falta de estrutura. A psicologia explica isso muito bem. Nós usamos as nossas compras como recompensa emocional. Teve um dia ruim? Compra. Brigou com alguém? Compra. Recebeu o salário? Vou comprar isso. Está triste? Mas se eu fizer umas comprinhas, já me ajuda. Está feliz? Compra também. O problema é que o dinheiro ele deixa de servir aos seus objetivos e começa a servir às suas emoções. Quando isso acontece, você continua preso no mesmo lugar. Tudo é construído com pequenas repetições diárias. Guardar dinheiro antes de comprar, pensar 2 vezes antes de comprar, ter metas claras. Isso parece simples, parece clichê, mas é o que constrói a vida em que você deseja viver. Isso constrói uma vida sólida. Existe uma frase que eu gosto muito também, que é: você não cresce até o tamanho dos seus sonhos, você cresce até o tamanho da sua disciplina. E a disciplina quase nunca é emocionante. Ela é silenciosa,
ela é repetitiva, é fazer o básico quando ninguém tá olhando. Então, antes de pedir mais dinheiro, faz uma pergunta pra você mesmo. Eu saberia cuidar dele? Eu saberia cuidar de 10 mil, de 50 mil, de 100 mil reais? A minha rotina mostra que eu sou uma pessoa organizada? Ou eu estou esperando que um salário maior resolva problemas que, na verdade, são do comportamento? A riqueza, ela não começa quando você recebe mais. Ela começa quando você começa a administrar o que você já tem. Seja 100 reais, seja 50, seja 200, porque quem aprende a cuidar do pouco, quando muito chegar, não vai precisar aprender do zero, só vai usar a lupa e ampliar o que já construiu. Então, eu quero terminar com uma reflexão. Se hoje, até o final do dia, a sua renda dobrasse, a sua vida realmente mudaria? Ou você só teria parcelas maiores, compras maiores e problemas maiores? E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha para aquela amiga, para aquele amigo que você sempre ouve falando: quando eu ganhar mais, eu vou organizar isso. Quando eu ganhar mais, eu vou fazer isso. Porque na maioria das vezes, a mudança não começa quando o dinheiro chega. Ele começa quando a estrutura muda com o que você tem hoje. Eu sou Luana Aimee e eu falo sobre os livros que eu aprendo, porque eu aprendo muito melhor falando. Então, se você gostou desse canal, segue aqui que vai ter muito conteúdo sobre os livros que eu estou lendo esse ano.